Deus, Ele fez, Ele continua fazendo e Ele vai fazer. E Deus tem me falado comigo, meus irmãos, que nesses dias, que a partir de hoje, a partir desta semana, a partir deste próximo mês, será um novo tempo neste lugar, amém? Será um novo tempo nesta igreja, será um novo tempo na vida das pessoas que estão aqui conosco, será um novo tempo nascendo aqui a partir deste próximo mês de setembro. Então fique preparado, fique atento, porque você vai fazer parte deste grande mover, vai fazer parte deste grande mover profético nesses dias, neste lugar, amém? Abra o teu coração, diga assim comigo: o que fazer quando não há o que fazer? De novo, diga assim: o que fazer quando não há o que fazer? É sobre isso que eu quero falar nesta noite. O que fazer quando você não tem o que fazer? O que fazer quando não há uma saída, quando não há uma direção? O que nós fazemos? Esses dias, meus irmãos, eu estou pensando muito a respeito disso. Deus tem falado muito comigo a respeito disso. Nós passamos dias difíceis, como eu disse, e tem certa situação na nossa vida que não há o que fazer. O que fazer quando não há o que fazer? E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, porque eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus, Ele sempre nos traz uma direção, uma saída, mas tem dias difíceis da nossa vida que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não vemos a saída, não vemos o que fazer naquele momento tão difícil. E nesta noite o Espírito de Deus, Ele vai falar conosco, Ele vai nos trazer a orientação, a unção, a sabedoria dEle, para vencermos os nossos obstáculos da nossa vida. Quem tem lutas, quem não tem obstáculos, chega a certa situação na nossa vida, irmãos, que eu quero falar nesta noite, que eu creio que todos nós um dia iremos encontrar com uma situação como essa, quando nós não temos o que fazer perante a situação, amém? Mas antes de mais nada eu quero ler aqui alguns versículos nesta noite. O primeiro deles se encontra aqui no livro de Marcos, capítulo número 4, vou ler aqui uns 2 versículos, uns 3 versículos aqui, a partir do versículo de número 35, do Evangelho segundo a Marcos, capítulo de número 35, capítulo 4, versículo 35 a seguir. Eu falo muito nesse texto e hoje nós vamos compartilhar mais aqui nesse texto e alguns outros nesta noite, amém? Marcos, capítulo de número 4, versículo 35, se coloque de pé, para que nós possamos ler a palavra do nosso Deus nesta noite. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo-se de água. Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro, e ele despertaram e lhe disse: mestre, não te importa que perecemos? Aleluias. E ele despertou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento aquietou e fez grande bonança. Então lhe disse: porque sois tímidos, como que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Volta um pouquinho, lá no versículo 37, vamos repetir. Ele diz assim: ora, levantou grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, nós estamos perante a Tua palavra. Eu lhe peço que o Senhor venha sobre nós, nos traga, Senhor, a Tua verdade, a Tua vontade, o Teu querer. Fale com cada um que aqui está. Fale com aquele que nos acompanha, Senhor, através do Face, através, Senhor, da internet. Que o Senhor possa alcançá-los, ó Pai, também nesta noite.
Quero abençoar a cada um que nos acompanha e que o Senhor venha falar ao coração das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Graças a Deus. Podem se assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero que você nesta noite fique bastante atento. Deixa Deus falar contigo nesta noite. A Bíblia nos diz que nosso Deus, muitas das vezes ele vem de uma forma muito suave falar conosco. E se nós não tivermos o coração aberto, o ouvido espiritual sensível, este vento da palavra de Deus, ele passa do seu lado e você não consegue ser abençoado. Então fique bastante atento à voz do Senhor, fique bastante atento àquilo que ele pode falar contigo nesta noite, porque como eu digo, uma palavra apenas que Deus liberar sobre a tua vida, ela pode mudar a tua história, ela pode transformar a situação na sua vida, e ela pode te levar a altos lugares, porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Então fique atento à voz de Deus, abra o teu coração, porque você veio aqui nesta noite, você que nos acompanha também pela internet, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Irmãos, imagina comigo, medita comigo, abra o teu coração e começa a entender as nossas vidas. O que fazemos quando não há o que fazer? Ou o que fazemos no momento que não temos saída, não temos mais direção? Quando nós perdemos o controle do leme da nossa vida. Você diz assim, não, mas a minha vida, ela é direcionada, né? E eu controlo a minha vida. Mas há momento na nossa vida que nós não temos controle da vida. É como este barco que nós vimos aqui, que nós acabamos de ler. Quando os discípulos do Senhor entraram neste barco, veio uma tempestade. Aquele barco, ele ficou, aleluias, ele ficou meio à deriva ali, sem ter uma direção para aquele barco, para que aquele barco pudesse continuar aquela caminhada, continuar aquela jornada e chegar do outro lado do lago, chegar no seu destino. De repente, no meio da viagem, no meio daquela travessia, veio uma tempestade sobre aquele barco, veio uma situação difícil. Imagina você comigo, você que está aqui, você que está nos acompanhando. Imagina o barco atravessando, tudo normal, uma pessoa ali cuidando do leme do barco, direcionando o barco para este lado, para o outro lado, e aquela viagem sendo prosseguida, mas de repente vem uma situação sobre aquele barco, sobre aquelas vidas que estavam ali naquele barco, e eles perdem, os discípulos, o mestre do barco, aquele que estava comandando o barco, perde o controle do barco. Então eles estavam querendo ir para essa direção, mas o barco já não estava mais para aquela direção, já estava para outra direção. E as ondas se levantavam e as águas começavam a entrar dentro daquele barco, e aqueles homens não sabiam mais o que fazer, tinham perdido a direção daquele barco, né? O leme já não tinha mais controle no leme daquele barco, aquele que direcionava o barco, que é o leme, estava solto agora, porque não havia mais controle. Olha aqui para mim, preste atenção. Muitas das vezes, meus irmãos, a nossa vida se encontra também nessa posição, numa situação difícil, que não tem mais controle. Tudo que você faz, você quer ir para essa direção, mas parece que você tenta ir para essa direção, mas não vai, não acontece. E o seu desejo é caminhar por essa direção, mas o barco da vida está te levando para o outro lado. De repente o barco está te levando para uma outra situação, e você não consegue controlar, você não consegue direcionar mais o leme do barco da tua vida, você não consegue segurar o barco, porque as ondas estão vindo sobre o barco, e o barco balança de um lado para o outro. Quero dizer para vocês que muitas das vezes nós se encontramos nessa situação. Quem não passou por essa situação, eu tenho certeza que um dia poderá passar por essa situação. E o que fazer quando nós nos deparamos com uma situação como essa? O que fazer quando nós não temos mais o controle da nossa vida?
Não temos mais o controle. A Bíblia diz, meus irmãos, no livro de Atos, capítulo de número 27, a Bíblia nos conta o relato de Paulo sendo preso, e ele sendo levado para Roma em um barco. Mas naquela viagem, com aquele barco ali, com mais de 200 pessoas em um barco, veio também uma tempestade sobre aquele barco, e aquele povo estava ali à deriva, né? Sem saber o que fazer. E um anjo do Senhor apareceu a Paulo e disse: Paulo, não temas, este barco não vai chegar, mas ninguém vai morrer. O barco será destruído, mas Deus vai preservar todas as vidas que estão dentro deste barco. Irmãos, há certa situação difícil na nossa vida, e que nós perdemos o controle das coisas. Eu estava hoje aqui à tarde orando, e quando você vê lá no início de todas as coisas, você vê Deus formando, fazendo os céus e a terra, e de repente Deus, ele diz assim, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 18, é isso? Põe aí, Renato. O que diz aqui nesse versículo? No versículo de número 18 do primeiro livro da Bíblia, a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que Deus, ele fez todas as coisas, e de repente ele faz o dia para governar, né? Para governar o dia e a noite, e fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isto é bom. Um pouquinho antes você vai ver que Deus, ele fez o dia, olha aqui para mim, mas Deus também fez a noite. Quem está entendendo? E interessante que no final ele diz assim: e viu Deus que isto era bom. Por que Deus não poderia ter feito apenas o dia? É no dia, meus irmãos, que nós conseguimos caminhar, é no dia que nós conseguimos fazer as coisas, na verdade. Mas no momento de escuridão, à noite, nós somos mais vulneráveis. Mas ainda assim Deus fez o dia e fez a noite, fez os momentos bons e fez os momentos difíceis, fez o barco da vida, fez a bonança, mas também fez a tempestade. Todos nós vamos nos deparar com a noite. Apesar do dia ser o dia que você comanda a sua vida, que você faz todas as coisas, a noite vem. Apesar de você viver, né, o controle do barco da sua vida, chegará momento que não há o que fazer. Eu quero que você reflita um pouco a respeito disso, porque você pode dizer assim: meus irmãos, nesses dias eu passei dias difíceis, e não havia saída, porque as pessoas dizem assim: aqui neste barco, nós vemos o barco se lançando aqui em Marcos capítulo 4, versículo 37, nós vemos que as ondas estão sobre o barco, e aqueles homens estavam com Jesus no barco, e eles clamaram por Jesus. Mas olha aqui para mim, tem momento na nossa vida que nós nem clamarmos nós vamos conseguir. Tem momento na nossa vida que nem orar você vai conseguir. E aí? Não há o que fazer. Você não pode orar, você não pode clamar, você não pode mais conduzir o seu barco. Há momentos difíceis. E o que fazer nesses momentos difíceis da nossa vida? A Bíblia fala em 2 Crônicas capítulo 20, que Josafá foi surpreendido por um momento difícil, quando se levantou um grande exército para destruir aquele povo, e ele disse assim: não há força em nós para resistirmos ao nosso inimigo, para resistirmos ao nosso adversário. O que fazer quando não há o que fazer? Quem está entendendo, irmão? Eu não sei se você já passou momentos assim, mas você precisa saber o que fazer quando não temos mais o que fazer. Porque chegará dias, como existe o dia, existe a noite. A Bíblia diz que há dias bons e há dias maus, há dias de paz, mas também há dias, meus irmãos, que o inimigo se levanta. Há dias difíceis, há dias complicados na nossa vida. Então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, que muitas das vezes chegará momento na sua vida que o leme do controle da sua vida já não estará mais nas suas mãos.
Mesmo que você queira ir para um lado, você não vai conseguir. Eu quero que vocês entendam isso, porque muitas das vezes é nos tirado o controle da nossa vida, e você quer algo, mas não pode. Você quer ir para uma direção e não consegue, porque os ventos são contrários, as ondas se levantaram, e você pode fazer de tudo, você não vai conseguir ter o controle das coisas na tua vida. Você pode pular, você pode rolar, você pode pegar o leme, você pode tentar segurar o barco de um lado, de um outro, você pode se esforçar, mas há momento, meus irmãos, que tudo sai do controle. Há momento que não há o que fazer. Você olha para um lado, para o outro, não tem direção, não tem saída. Você não consegue sair desta situação. Aleluias. Mas o que fazer neste momento que não há o que fazer? Quando a tempestade se levanta, quando as ondas vêm sobre o mar da sua vida, quando a notícia ruim chega, quando a enfermidade bate na sua porta, quando o corona chega e não há remédio. Quem está entendendo? O que fazer nesse momento? Perde-se o controle. Perde-se o controle. Mas, meus irmãos, o que vai fazer a diferença na minha e na sua vida, o que vai fazer a diferença na nossa vida, é que você pode perder, olha aqui para mim, preste atenção. Você pode passar por um momento de escuridão, você pode passar por um momento de tempestade, você pode passar por momentos difíceis na sua vida, você pode perder o controle do seu barco, mas olha aqui, preste atenção, o que vai fazer a diferença na minha e na sua vida, não é mais o seu controle da sua vida, não é nem mesmo a oração que você já não consegue mais fazer. Sabia disso? Quantas pessoas estão hoje na UTI, no leito de UTI, um amigo meu, pastor aí, agora que está saindo, mas lá no leito do UTI ele nem tem força para orar por ele próprio. Há momentos que nós nem orarmos nós podemos. Eu passei dias que eu não conseguia orar por mim, dias difíceis. Mas sabe o que vai fazer a diferença, irmãos? Não é mais a sua oração, preste atenção. Não é mais o seu clamor, não é mais o seu desejo de ir para a igreja, não é mais a sua busca, não é mais a sua adoração, mas o que vai fazer a diferença na sua vida é a sua comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu não sei como você está vivendo a sua vida, mas se você tiver uma comunhão plena com o Espírito Santo de Deus, quando vier as lutas, quando vier a dificuldade, quando o barco começar a balançar, quando o leme sair das suas mãos, quando você olhar para um lado e não ter direção, não adianta você orar, porque você não tem mais força, mas aquilo que você conquistou em Deus, a sua comunhão para com Ele, vai fazer a diferença na sua vida. No barco de Paulo, a diferença foi porque Paulo estava lá, e ele tinha comunhão com o Espírito de Deus, e Deus disse: Paulo, fique tranquilo, esse barco vai ser destruído, mas ninguém vai morrer. Quando Josafá estava lá, o inimigo estava vindo, ele disse: Senhor, eu não tenho forças. O Senhor disse: eu estou contigo, e nesta batalha não tereis que pelejar. Olha aqui, nós vamos passar por lutas e dificuldades, mas a diferença está na sua comunhão com o Espírito de Deus. Você pode não conseguir adorar a Ele, você pode não conseguir orar a Ele, mas se você continuar tendo comunhão com Ele, Ele vai se levantar na sua vida. Quando os discípulos olharam, a tempestade estava vindo, eles lembraram: ah, Jesus está neste barco, Jesus está aqui. Nós temos comunhão com o Espírito de Deus, Ele está conosco. A tempestade veio,
As lutas se levantaram, porém Jesus está conosco neste barco. Aleluias. O que eles precisavam era isso. Eles não precisavam subir na popa do barco e gritar para os outros barcos lá longe vir socorrê-los. Não, eles lembraram: nós temos comunhão com Jesus, porque Ele está conosco neste barco. Aleluias. A dificuldade vem para todos, as lutas vêm para todos, há momentos difíceis para todo mundo, mas se você tiver uma comunhão plena com o Espírito Santo de Deus, Ele não vai te deixar, você não será desamparado. As ondas se levantarão, a tempestade virá, a noite pode vir, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria do Senhor virá pela manhã. Pode vir na escuridão, pode vir nos momentos difíceis, mas se você tiver plena comunhão com o Espírito Santo de Deus, Ele vai olhar por você. Ele não vai esperar você clamar por Ele. Ele não vai esperar nem a sua adoração, porque você está com Ele, você caminha com Ele. Aonde você vai, Ele está contigo. A tempestade está no barco, mas Jesus também estava. Essa é a diferença. Faça tudo para ter uma comunhão verdadeira com o Espírito Santo de Deus. Prepare a tua vida. Os momentos difíceis vêm para todos. Quantas pessoas poderiam estar aqui em um momento de comunhão com este Espírito de Deus, criando crédito para momentos difíceis, criando crédito, buscando a Ele, porque chegará dias que não conseguirão vir. Hoje eu fiz convite para várias pessoas, e um me respondeu assim: eu não vou. Agradeço pelo convite, mas eu não vou. Eu disse para ele, respondi para ele: amém. Mas que o Senhor lhe dê uma segunda chance, uma oportunidade para que um dia você venha, porque nós não sabemos o amanhã. E tem pessoas que estão desprezando esta comunhão de hoje, e amanhã haverá força para que eu venha ter comunhão com este Espírito Santo. Quem sabe? Quem é o homem para saber da sua vida daqui a 10 minutos? Aproveita este momento e venha ter comunhão com o Espírito de Deus. Aproveita este momento e venha clamar por Ele enquanto tem força, enquanto tem fôlego de vida. Porque o que vai fazer a diferença, meus irmãos, é a sua comunhão com este Espírito Santo. A Bíblia diz lá no livro de Mateus capítulo 25, das 10 virgens, 5 sábias que tinham comunhão, aleluias, que carregavam não apenas uma lâmpada acesa, presta atenção, mas 5 lâmpadas, meus irmãos, que aquelas virgens carregavam. Elas estavam acesas, mas além disso, elas tinham azeite, elas tinham comunhão, elas tinham algo a mais para esperar o momento difícil. Enquanto 5 tolas só tinha uma lâmpadazinha acesa, e o noivo demorou, e elas não tiveram como entrar, porque perderam não havia comunhão, não havia reserva, não havia unção, não havia mais óleo. Na hora ficaram doidas: vamos buscar, vamos correr. Não há mais tempo. Olha aqui para mim, presta atenção. Chegará um dia que não haverá mais tempo. Aleluias. Chegará um dia que não haverá mais força para orar. Chegará um dia que não haverá mais força para vir na igreja. Chegará um dia que não haverá mais força para adorar e exaltar o nome do Senhor. Chegará um dia que o controle da sua vida já não estará mais nas suas mãos. E o que vai fazer a diferença é a sua comunhão com o Espírito Santo de Deus. Pense nisso.
adianta mais querer correr para a igreja. Não tem mais força para ir. Eu recebia convites para vir para a igreja. Agora já não passou, já não tem mais tempo. Aproveita enquanto tem fôlego de vida. Aproveita enquanto você se levanta de manhã. Aproveita enquanto você pode adorar. Aproveita enquanto você pode orar. Aproveita enquanto você pode buscar a presença do Espírito de Deus. Porque o dia mal vem. E o que fazer? Não tem o que fazer. A diferença é aquilo que você já fez. Aleluias. A diferença é aquilo que você já plantou. Aleluias. A diferença é que a tempestade veio, mas Jesus estava contigo no teu barco. É isso que vai fazer a diferença. E nós estamos dizendo: venha, venha enquanto há tempo. Venha adorar a Deus. Não posso, hoje eu não posso, hoje eu não quero. Chegará o dia, meus irmãos, como aquelas 5 virgens tolas, que elas vão querer, elas vão lá buscar óleo, vão lá buscar azeite. Não, passou da hora, não tem mais tempo. É agora. É tempo de você buscar ao Senhor. É tempo de você buscar a unção do Senhor. É tempo de você orar a Ele. É tempo de você adorar a Ele enquanto você pode. Porque quando o dia difícil chegar na sua vida, se você não tiver comunhão com Ele, se Ele não estiver no teu barco, não há o que fazer. Muitas pessoas estão vivendo a sua vida de qualquer forma, dissolutamente. Mas chegará um dia, meus irmãos, que não há o que fazer. O vizinho não pode te ajudar. O amigo não pode fazer nada por você. O médico não pode fazer. Mas se você tiver uma comunhão com o Espírito de Deus, Ele não vai te desamparar. A Bíblia diz que Ele jamais rejeitará um filho teu. Não tem força para orar, mas Ele estará contigo assim mesmo. Não consigo adorar a Ele, mas Ele estará contigo assim mesmo. Porque você o buscou enquanto podia. Porque você estava com Ele enquanto você podia. Agora tem pessoas que estão lá na sua casa, assistindo TV, no dia de buscar ao Senhor, estão fazendo outras coisas, mas o dia mal chega. O dia que não tem o que fazer chega. E aí, enquanto podia buscar ao Senhor aqui, estão fazendo outras coisas, estão buscando outras coisas. E o dia que não puderem mais vir, como vai ser? Aleluias. Jesus está voltando. E a diferença nas nossas vidas é se nós temos ou não comunhão com esse Espírito Santo. Eu tive dias de dor de cabeça tão forte que eu não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia dizer uma palavra sequer, mesmo no Espírito. Talvez dizer assim: Senhor, ajuda-me. Nem isso eu conseguia fazer. Nem uma oração simples eu fazia. Não tinha forças. A mente não deixava. A dor de cabeça era tanto que a mente não conseguia. Mas sabe o que fez a diferença na minha vida? Foi porque eu tinha comunhão com o Espírito de Deus. Porque no meu barco Ele estava. Isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Aleluias.
Glórias a Ti, Jesus. O que fazer no momento que não há o que fazer? Vamos se colocar de pé, não vou falar mais. Aleluias. Feche teus olhos. Todos nós nos deparamos com dificuldades. O dia mau vem, a tempestade se levanta, se perde o controle da vida, não há o que fazer. Mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus, Ele diz para mim e para você: o que vai fazer a diferença é a sua comunhão com este Espírito Santo. É se Ele está no teu barco ou não. Porque a tempestade vai vir, o barco pode até ser destruído, mas se você tiver comunhão, Deus vai preservar a sua vida e ainda vai preservar aqueles que estão à sua volta. O anjo disse para Paulo: Paulo, não se preocupa, o barco vai ser destruído. Atos 27. O barco vai ser totalmente destruído, porém ninguém vai perecer. Por amor a Ti, todos serão salvos. Paulo tinha comunhão no meio de mais de 200 pessoas. Paulo tinha comunhão com o Espírito Santo de Deus. O barco foi destruído, o barco não chegou na praia, mas nenhuma vida pereceu. Todos chegaram lá, agarrado nos pedaços de madeira do barco, agarrado em uma parte do barco, mas chegaram lá na praia, chegaram do outro lado, porque Paulo tinha comunhão com o Espírito Santo. Josafá, aquela grande multidão veio para destruir, veio o inimigo maior, mas ele tinha comunhão com o Espírito de Deus. E o Senhor disse: Josafá, não temas, eu sou contigo. Nesta batalha não terás que batalhar, eu batalharei por ti. Isso é comunhão. Aleluias. 5 virgens prepararam para encontrar com o noivo. Tinha comunhão, tinha azeite, tinha unção. Não deixe para a última hora. Quero que você venha, fique deste lado aqui. Em nome de Jesus, nós vamos fazer uma oração.